da Igreja Campus Gomes. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender sobre a nossa visão com relação aos usos e costumes. Seja muito bem-vindo a mais um assunto, a mais uma aula do nosso curso de integração. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas. Hoje nós vamos aprender sobre usos e costumes. Afinal, o que são usos e costumes? Usos e costumes são regras impostas dentro de igrejas que acabam controlando a forma de vestir e até mesmo a forma de se comportar no dia a dia. Essas regras, com o passar do tempo, dentro de algumas igrejas, elas foram mudando, não é? Então, por exemplo, antigamente era pecado assistir televisão, hoje já não é mais. Antigamente era pecado usar brinco, hoje já não é mais. Então, essas regras, elas não são propriamente regras bíblicas, não são doutrinas bíblicas, são usos e costumes, e nós costumamos dizer que são regras de homens, que não está certo e também nem está errado. E às vezes essas regras trazem alguns problemas. Usos e costumes ou doutrina? Qual é a diferença? Porque algumas igrejas acabam dizendo assim, minha igreja tem doutrina, ou aquela igreja não tem doutrina. Então vamos deixar claro aqui essa diferença entre usos e costumes e doutrina. Então, usos e costumes, cada igreja tem o seu. Não é? Tem igreja que a mulher não pode usar calça, tem igreja que o homem não pode usar bermuda, tem igreja que a mulher tem que usar véu, tem igreja que o homem senta de um lado e a mulher senta do outro. Cada um tem as suas regras, até aí tudo certo. A doutrina, ela já está relacionada ao ensino da palavra de Deus. Então nem toda igreja possui usos e costumes, mas toda igreja deve possuir a doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus. Então antigamente tinha os cultos de doutrina, mas na verdade os cultos de doutrina falavam mais desses usos e costumes do que propriamente dito falando da palavra de Deus. Então a sã doutrina toda a igreja deve ter, nem toda igreja tem, mas toda a igreja deve ter. Então usos e costumes, regras impostas por homens. Doutrina, ensino da palavra de Deus, ensino da sã doutrina do Senhor. Então nossa igreja ela tem doutrina, mas a nossa igreja não tem usos e costumes. Tá? Porém, também, a nossa igreja não é totalmente sem regras. Vamos entender um pouco como é que funciona essa questão. Antes de falarmos sobre isso, vamos entender aqui qual que é o problema dos usos e costumes. Infelizmente, algumas igrejas igualam os seus costumes com a palavra de Deus. Ou seja, se outras igrejas não pensam igual, logo, são igrejas ruins ou, como dizem por aí, igrejas de porta larga. Então, um dos problemas dos usos e costumes é a questão dos homens fazerem com que as suas regras tenham o mesmo valor e o mesmo poder da palavra de Deus. Ao ponto de que se pessoas não cumprem as suas regras, eles julgam essas pessoas como tendo um caráter ruim, ou até mesmo dizendo que essas pessoas não serão salvas. Então, a palavra de Deus ela deve ser cumprida por completo. Não é? Os usos e costumes também devem ser obedecidos dentro da igreja que a pessoa escolheu congregar. Não é? Agora, o que não pode fazer é porque a minha igreja tem um costume e a igreja A, B ou C não tem esse costume, então eu condeno a igreja. Está errado. Isso não é correto. Usos e costumes são para dentro daquela comunidade cristã. Então, um dos problemas dos usos e costumes são esses, né? Eles acabam generalizando e pormenorizando igrejas, dizendo que as igrejas que não têm usos e costumes que eles têm são igrejas de porta larga. Isso é algo muito grave, que nem sempre é verdade. Legal. Então, como é que funciona com relação à nossa igreja? O que pode, o que não pode? Bom, o primeiro ponto é que nós prezamos pelo bom senso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Eu posso todas as coisas, mas eu não vou me deixar vencer por elas. Então, você tem que ter um bom senso. A mulher pode usar uma calça? Pode usar uma calça, mas que tipo de calça que ela vai usar? A calça que ela vai à academia não é um bom senso ela ir na igreja, entende? Né? O homem é obrigado a andar de terno e gravata? Não é obrigado a andar de terno e gravata. Né? Só que se essa pessoa vai a um culto e é um irmão, é um cristão convertido, por que ele vai de regata, por exemplo, ao culto? Não faz sentido. Entende? É um ambiente de adoração, é um ambiente de respeito, é um ambiente de louvor, é um ambiente familiar. Estou dando exemplo da igreja. Não é?
Então, temos que ter bom senso. Né? A mulher pode usar calça? Pode. Pode usar saia? Pode. Mas o quanto aquela calça ou aquela saia sensualiza? Então, o que você tem que pensar é que o quanto isso pode ofender o seu testemunho, o quanto pode ofender a igreja que você congrega, o quanto pode ofender até mesmo a palavra de Deus. Não é? Então não é porque a nossa igreja não tem usos e costumes que a mulher ela vai poder sensualizar ou que o homem vai poder sensualizar. Não, muito pelo contrário. Nós temos que ter em nós um comportamento de santidade. Então, você que está fazendo parte da nossa igreja, tenha bom senso. Você vai para o culto, você vai de leg por quê? Se você vai para o culto, você vai com a blusa transparente por quê? Se você vai ao mercado, você vai de leg por quê? Você vai com uma blusa, uma roupa transparente ou um short curto por quê? Estou dando exemplo de mulheres, né? Aos homens, se você vai ao mercado, né, vai sem camisa por quê? Entende? Então nós temos que ter um bom senso. Tá? Muito embora não tenha as regras, mas você deve pensar como um cristão, andar como o cristão andou e imaginar que Jesus está sempre ali do teu lado e que a pessoa dele deve ser honrada e deve ser respeitada. Então, bom senso. Quando você for sair, olhe para o espelho, homem ou mulher, e fala, para onde eu vou? Essa roupa é adequada? Eu vou para o culto, vou para a academia, vou para tal lugar. Essa roupa é adequada? É adequada. Então tá tudo certo. Então é usar o bom senso. Uma segunda questão é a questão da lascívia. Lascívia é pecado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 21, coloca ali a lascívia como uma impureza sexual, como um comportamento, né, ilícito diante de Deus. O que é a lascívia? A lascívia é quando, através dos seus atos, comportamentos, provoca o desejo ilícito em outras pessoas. Então, às vezes você sai na rua e não está desejando quem não é para você desejar, mas às vezes você está provocando o desejo, através da roupa que você está usando, através de um decote para a mulher, através de uma calça mais apertada para o homem, através de uma regata mais sensual para o homem. Então, deve-se pensar que lascívia é pecado. Então, não é só não desejar o que não é seu, é também não provocar o desejo ilícito em outras pessoas. Uma outra questão é que nós devemos tomar cuidado com os escândalos, né, onde nós podemos colocar barreiras para que pessoas se aproximem de Deus através do nosso comportamento. De repente alguém olhar para a minha vida e para a sua vida e falar assim, não, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser. Se for para agir o comportamento dessa forma, eu não quero. Então, você precisa, com relação a roupas, com relação a esse tipo de situação, você precisa evitar os escândalos, evitar os problemas. Amém? E uma outra questão também, quando se fala de usos e costumes, é que nós devemos ter bom senso e tudo mais. E saber que a pureza, ela vem do coração. Ela vem do coração e aí vai refletindo nas tuas atitudes. Você tem que lavar o interior do prato do copo, Jesus disse, para que o exterior fique limpo. Então não adianta eu me vestir de crente, uma capa, e ser uma pessoa completamente distante do evangelho e do que a sã doutrina me ordena. Então, com relação a isso, você tem que estar vestido de santidade por dentro e refletir essa santidade por fora, no seu modo de falar, no seu modo de se comportar. Nós não temos problemas com brinco, não temos problema com maquiagem, não temos problema com unha comprida, não temos nenhum tipo de problema de mulher usar calça, não temos nenhum tipo de problema do homem usar bermuda, não tem nenhum tipo de problema, desde que haja bom senso. Porque se de repente você estiver dentro de uma célula ou fazendo parte de um ministério e você não estiver usando do bom senso, você será exortado. E exortação não é uma correção que machuca, não é isso. Será exortado, as pessoas vão animar você a fazer o correto. Animar, olha, mano, não tá legal, não fica legal você subir no altar dessa forma. Olha, agora você faz parte do ministério, você é um líder de célula, você é um obreiro, agora você é um membro da nossa igreja. Não deve se comportar assim. Você pode ter certeza, se você chegar com calça na igreja, ninguém vai falar isso pra você. Se você chegar com um esmalte vermelho, roxo, ninguém vai falar isso pra você. Se você passar uma maquiagem, ninguém vai falar isso pra você. Porém, se você sensualizar, se você estiver cometendo o pecado da lascívia, como qualquer outro pecado, cabe a nós, como igreja, te orientar e te ajudar a fazer o correto. Se você ficar com alguma dúvida com relação a esse assunto, por favor, utilize a live de Tira Dúvidas do Integração para que você possa tirar todas as tuas dúvidas. Pense em todos os pontos que eu falei aqui. Esse é um assunto muito importante. Nós temos liberdade em nossa igreja, mas nós não podemos usar da nossa liberdade para dar lugar à carne, para dar lugar ao pecado, para dar lugar à sensualidade, para dar lugar à lascívia. Né? E aí hoje não é só o comportamento dentro da igreja, é o seu comportamento enquanto cristão, porque você é o templo de Deus em todo momento. E uma coisa que deve se dar atenção é as tuas redes sociais, tá bom, meu querido, minha querida?
Então, a sua vida de santidade, ela não deve existir somente dentro da igreja ou na rua ali e tal. Se você visitar hoje a tua rede social, ela glorifica a Deus? Então, o cristão não vai postar foto de biquíni, não vai postar uma foto seminua, não vai postar uma foto de sunga, não vai postar uma foto sensualizando. Isso não vai acontecer na vida de um cristão, não deve. Pastor, vocês querem controlar minha rede social? Não, você pode fazer o que você quiser. Fique tranquilo. Você pode conduzir a sua vida do jeito que você quiser. Muito embora existem pré-requisitos para você se tornar um obreiro, para você se tornar um líder de célula, para você ser salvo, para você ser batizado. Então, as dúvidas que você tiver, tire em nossa live. Tira dúvidas, tá bom? Deus te abençoe. Essa foi mais uma aula, mais um assunto do nosso curso de integração. Até o próximo tema.